sala. Eu acho que eu vou escolher alguém para orar. Só um momento. A Ana do Louvor pode orar para iniciar? Pode, Ana? Quiser... tá bom. Vai, ó. Eu tô dentro do carro, então vocês vão ouvir uns barulhinhos aí, tá? Tá bom. Mas, Ana, ora por nós, para que o Espírito Santo seja bem-vindo nessa aula e que ele seja livre aí para fluir nessa aula, amém? Amém. Senhor, nós estamos aqui juntos, reunidos, ó Pai, através dessa sala de aula, para ouvir a tua voz, ouvir o teu falar, sentir a tua presença. Tu tens liberdade, tens total liberdade para fluir em nossas vidas, falar, usar o teu servo. Então vem neste lugar, vem sobre cada vida, entra em cada lar, em cada coração e toma o teu lugar. Toma o teu lugar em nós, toma o teu lugar em nossas vidas, em nossos corações. Vem e faça morada. Tu tens liberdade em nosso meio, Senhor. Que toda essa reunião seja para teu louvor. Que o Senhor possa mostrar a sua glória através da vida da sua serva. Abençoa a vida da Lili nesse momento, Senhor. Que ela venha ter revelações daquilo que o Senhor realmente tem para falar conosco, Pai. Usa a tua filha. Que nossos corações sejam receptivos, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Ana. Gente, então eu vou começar, na verdade, recapitulando bem rapidinho a aula 1. Então, vamos lá, só recapitular. Então, na aula 1, a gente viu que Jesus disse que após ele ir, mandaria o Espírito Santo para nós. Ele deu uma ordem aos discípulos para ficarem na cidade até serem revestidos do poder do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Outra coisa que a gente aprendeu, ele tem características de uma personalidade. Ele é eterno, onipresente, onisciente, onipotente e criador. Com a morte e ressurreição de Cristo, o Espírito foi enviado e passou a habitar no interior de cada pessoa que se converte a Cristo. Ele nos convence da necessidade da salvação, produzindo a consciência do pecado e induz ao arrependimento. Além de produzir o novo nascimento, nos dá a certeza da nossa salvação, testificando que somos filhos. Então, a gente tem essa revelação, que somos filhos. Ele também nos ensina toda verdade, nos sustenta em nossas fraquezas e nos santifica. Vamos lá. Então, uma das coisas que a gente mais viu na primeira aula foi que, como o Espírito Santo ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa, né, a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Ele deseja se relacionar conosco, andar conosco, né? Ele está dentro de nós. Deus deseja ter esse relacionamento conosco através do Espírito dele. Então, entendendo isso, eu gostaria que algumas pessoas, pudesse compartilhar aqui experiências que tiveram com o Espírito Santo essa semana. Então, da quarta-feira para cá,
Você teve alguma experiência no seu dia a dia? Aconteceu alguma coisa que você queira compartilhar, até para edificar cada aluno aqui, né? Para a gente fixar até mesmo essa aula. Então, eu queria dar essa oportunidade. Alguém gostaria de começar falando sua experiência, alguma coisa? Você sentiu o Espírito Santo falando com você? Alguma coisa aconteceu? Então, eu gostaria que alguém começasse. Quem vai ser o primeiro? Sem tumulto. Tem alguém? Ninguém quer falar, gente? Ou no chat, se tiver com vergonha. Acho que ninguém, então, né? Eu vou falar, amiga. Então pode falar, Brenda. É uma pessoa corajosa. Pode falar, amiga. É que eu tava tentando lembrar uma situação, mas é o seguinte. Tá bom. Eu, né, tava lendo a Bíblia. Aí, na parte de Êxodo, quando é descrito lá sobre a Arca da Aliança, tudo, aí eu queria pular essas partes, né? Porque tantos centímetros tem a arca, não sei o que tal. Aí a avó do Lucas, meu marido, né, pra quem não conhece, falou, não fica pulando essas partes, lê tudo. Aí tá. Aí eu falei, Espírito Santo. Aí ela falou assim, toda vez que você for ler, pede pro Espírito Santo te dar entendimento. E aí ontem, acho que é Êxodo 31 ou 32, aí Deus falou exatamente assim, por coisas que eu tava passando, tipo, falou comigo. E aí eu vi o agir dele, sabe? Naquele momento, a revelação que ele trouxe no meu coração. E aí é uma experiência aí que eu tô muito feliz de ter passado. É simples, né? Mas me enche de esperança e alegria. Amém. Mas é isso mesmo. Eu gostaria que vocês falassem coisas simples, né? Por exemplo, muito bom isso, né, Bre, que você compartilhou aqui. Por exemplo, essa semana eu tinha muitas responsabilidades, né? Algumas coisas para entregar, coisas com prazo, enfim. E toda hora o Espírito Santo me falava: não temas, não temas. E até com essas notícias atuais, a gente tem visto tanta morte, tantas notícias ruins, né? Isso tem entristecido, acredito que não somente a mim. E por várias vezes essa semana o Espírito Santo me falou, né? Não temas, não tenha medo. Então, assim, esse é o papel do Espírito Santo, ele está conosco, né? Nos consolando, nos trazendo esperança, um olhar de esperança. As notícias são ruins, né? O cenário atual não está bom, mas a nossa esperança está em Deus. Então, Ele está aqui, né, para nos falar todos os dias, né? Eu estou aqui com você, né? Não temas, não tenha medo. Então, Ele é essa força, Ele é essa esperança, esse combustível, essa alegria. Alguém mais gostaria de falar, pegar o gancho? Eu gostaria de compartilhar algo que foi bem interessante e aconteceu hoje, Pode falar, através do amiga. Espírito Santo. Eu estava orando de madrugada, eu acordei, fui ter meu tempo com Deus, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, porque eu estou evangelizando. Tem uma moça trabalhando comigo e eu estou evangelizando ela. Então, assim, eu tenho colocado muito a vida dela diante de Deus, e eu estou vendo, assim, um trabalhar de Deus muito rápido na vida dela. Coisas, assim, muito interessantes estão acontecendo. Inclusive, a casa que ela alugou agora é do lado de uma igreja. E ela muda essa semana e eu creio que vai ser através disso que ela vai voltar para o Senhor, porque a igreja vai estar na porta da casa dela. E hoje foi bem interessante porque eu estava orando de madrugada e Deus falou algo para mim falar para ela. E quando eu cheguei lá na empresa, a oportunidade que eu tive
Eu chamei ela num canto, falei assim para ela, falei, Deus estava falando comigo a respeito de você essa manhã. Aí ela falou assim, sério? Eu falei, sério. Ela falou assim, que horas que era? Eu falei, era umas 4 horas da manhã. Eu acordei, fui ter um tempo com Deus, fui ver a palavra, e Deus falou comigo, assim, mas muito claro no meu coração. E ela falou assim para mim, foi o horário que eu acordei e eu estava colocando algumas questões diante de Deus. E o que ela colocou diante de Deus e o que Deus falou para mim, falar para ela, foi um trabalhar assim tão tremendo, foi uma convicção tão grande do que ela colocou diante de Deus e o que Deus colocou no meu coração para dizer para ela, que ela começou a chorar. Então foi uma experiência assim muito linda, porque às vezes nós achamos que não é o Senhor que está falando com a gente. Às vezes a gente Verdade. duvida, a gente fica na dúvida, fala, será que é Hum, Deus? Será que não é? E eu fico assim muito feliz, porque quanto mais experiências nós temos em relação a isso, mais a convicção nós temos de que é Deus, o próprio Deus falando com a gente. É uma voz assim que não vai nos deixar confuso em momento algum. Então, para mim foi algo assim maravilhoso de ouvir assim o horário que ela estava lá, do outro lado, longe, orando, colocando algo diante de Deus e Deus usar a minha vida, responder através de mim aquilo que ela estava pedindo para Deus. Foi uma experiência tremenda hoje uhum. cedo. Amém, porque você foi Muito bom. sensível. Você foi sensível à voz do Espírito Santo. E ele nos dá ordens, ele muitas vezes coloca algo no nosso coração referente a alguém, nos pede para obedecê-lo, para falar as coisas, né? A palavra de conhecimento, enfim. E a gente tem que estar sensível a ele para falar, para obedecer. Alguém mais quer falar? Alguma experiência? Oi, Li, a Vivi queria compartilhar sim. Sim, Vivi. Eu tô na escala de oração do meio-dia, e no mês passado, daí quando eu me dei conta, eu não tinha recebido a escala, o Marcelo mandou, era um meio-dia e pouco já, e ele falou assim, Vivi, olha, eu tinha mandado no WhatsApp errado, o seu, antigo, e hoje é o seu dia de oração, e já era meio-dia e pouco. E assim, naquele dia ali, eu tava tão angustiada, assim, eu tava passando por tanta opressão, assim, por tantas coisas, questões de saúde, questões de trabalho, sabe? Bastante confrontos no trabalho, sabe? Coisas que você vê que só pra mesmo. Vivi, só um momento. Tá falhando só pra mim ou tá falhando pra vocês também o áudio da Vivi? Pra mim também. Amiga, você quer tentar Na arrumar? internet. Ah, pensei que você estava com fone, Não, acho de que é a repente. internet. Mas melhorou. Melhorou? Melhorou. Ah, então Uhum. tá bom. Vou tentar ficar paradinha. Isso. Vai. Então, mas assim, resumindo, eu tinha recebido naquele momento que eu precisava fazer a oração do meio-dia, e assim, eu estava muito Uhum. aflita, com o coração bem angustiado, por conta de várias coisas que estavam acontecendo, várias provações. E aí, eu me lembrei de uma coisa que você me ensinou, a dar Meu Deus. 5 minutos para o Espírito Santo. Essa aí é antiga. É muito engraçado, assim, veio na É. minha cabeça, assim, na hora. Eu falei, Marcelo, olha, eu tô aqui, tô aflita, tô com um monte de coisas, assim, problemas para resolver e muitas provações, mas eu vou dar 5 minutos pro Espírito Santo e eu vou te mandar essa oração. E foi, Isso assim, mesmo. foi mesmo agir, assim, de Deus, do Espírito Santo através da minha vida. Eu fui lá, mandei a oração, mas assim, eu tava assim, me esvaziando mesmo de mim. Eu dei 5 minutos pro Espírito Santo agir mesmo, porque de mim mesma eu não tinha nada para orar, para colocar ali mesmo. Legal, Vivi. E é isso mesmo, né? Deus sempre quer provar a nossa confiança nele. Sempre, né? Se a gente vai obedecer, se a gente vai confiar que ele nos capacita, que ele nos dá força, nos renova, nos ajuda. Às vezes a gente acha, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir dar conta, algo diferente, algum desafio, uma oportunidade nova, enfim, ou algo simples como uma oração, que
que a Vivi falou, mas dependendo do seu estado, de como você está, às vezes, né, ai meu Deus, não tem nada para sair aqui, não vai sair nenhuma oração, mas aí vem o Espírito Santo e tudo flui. Mais alguém? Ou eu posso continuar? Gente, acho que ninguém mais vai falar, né? Então eu vou continuar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre preservando a presença do Espírito Santo. Vamos lá. A presença do Espírito Santo, ela precisa ser preservada e cultivada. Então, devemos orar em línguas constantemente. Mas vocês, aliás, antes de eu ler o versículo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas pensam assim, se eu não falo em línguas, então eu não tenho Espírito Santo, né? Quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. E, na verdade, isso não é verdade, né? Assim que a pessoa ela recebe Jesus como o seu Salvador, recebe Jesus, né, na sua vida, no seu coração, então ela já recebe o Espírito Santo, né? Então isso não seria uma verdade, só para explicar um pouquinho sobre essa parte do falar em línguas. Mas vai ser a próxima matéria, vocês vão ir nesse assunto assim de uma forma mais profunda, mas eu quis relatar isso. Então eu vou até ler aqui uma descrição. Por exemplo, né, no Espírito, aliás, o batismo no Espírito Santo é o dom gracioso de Deus administrado por nosso Senhor Jesus Cristo. Seu principal objetivo, embora não apenas capacitar os crentes com poder sobrenatural para serem testemunhas de nosso Senhor para todo mundo. Então pensa aí num algo a mais, né? É o ser cheio, é o transbordar. Pense mais ou menos isso, que você vai ser cheio de poder, né, para ser testemunha de Cristo. Então, é um dom, né? Não são todos que têm, mas todos podem buscar esse dom. Se você ainda não fala em línguas, então busque, peça, busque mesmo, amém? E depois vocês vão ter essa aula aí sobre o batismo no Espírito Santo. Aí vamos ler esse versículo aqui. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo. Então, né, poder. Judas 1:20. Outra coisa para nós preservarmos a presença do Espírito Santo é evitar o pecado, né? Não entristecendo o Espírito Santo. Aí, esse versículo eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor, que é Gálatas 5, se alguém puder. Se vocês estão aí com as Bíblias. Gálatas 5, versículo 18 e 19. Alguém pode ler para mim, por favor? Sim. Se voluntariar. Obrigada. Nada. Gálatas 5, 18 a 19. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, finaliza aqui. Quer que leia o 20, não? Eu acho que é mais, não é? É o 18 e 19. Tem mais coisas, só que já pula pro 20. Eu vou ler até o 20 aqui, que eu acho que fica mais completo. Tá bom. Tá bom? Vou iniciar de novo. Gálatas Tá. 5, 18. Mas se sois guiados... Sim, isso, 5, capítulo 18. 5, versículo 18. Isso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Então, olha só, quantas coisas. Mas o pecado, ele nos afasta, né, de Deus. Ele nos afasta. O Espírito Santo não tem como habitar, né? Com tudo isso, com todos esses pecados. Então, assim, a gente tem que evitar o pecado, né? Não entristecermos o Espírito Santo. Fazer tudo sob a direção do Espírito Santo, assim como Jesus fez. Tudo que Jesus fazia era sob a direção do Espírito Santo. Tudo, né? Ele não é porque ele era Deus, né? Filho de Deus, enfim, que ele era totalmente independente, né? Não, ele fazia tudo sob a direção do Espírito Santo. Então, tudo que fizermos, por melhor que seja, é puro formalismo religioso, pois quando o Espírito não pode ter controle sobre uma vida ou igreja, ele prefere ficar fora do assunto. Então, por mais que a gente dê o nosso melhor, mas se o Espírito Santo não tem o controle, se a gente não pergunta as coisas para ele antes de fazer, se a gente não busca direção nele das coisas, se a gente não dá liberdade para ele, então ele prefere ficar de fora. Eu vou ler aqui o versículo de Apocalipse 3:20. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Então tá aí, se você abrir a porta, né? Se você der liberdade para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quer ter o controle, né? Nós temos que ser dependentes do Espírito, pedir orientação do Espírito Santo em tudo que nós vamos fazer, entendendo que nós somos realmente dependentes de Deus, mostrando a nossa confiança total de Deus, a igreja também, né? Não uma igreja que só segue um rito, né, tradições, mas uma igreja que ela tem uma ordem, né, de começar e terminar, mas ela também, ela dá liberdade para o Espírito Santo, o que ele quiser fazer, se ele quiser mudar alguma coisa, né, o Espírito Santo quer instruir. Por exemplo, o Maio Família, com certeza foi o Espírito Santo que deu uma direção para o pastor, para a liderança. Então, assim, né, uma igreja, uma pessoa que ela é conduzida pelo Espírito Santo, que ela é direcionada, que ela é guiada, que ela dá liberdade. Se alguém quiser falar alguma coisa, vocês podem me chamar aí. Vamos lá. Alguém quer falar? Tô ouvindo barulho de microfone aberto? Sou eu, Lili, Marcelo. Pode falar. Isso que você falou é verdade, que se a gente não seguir esse rito, essa regra, em relação ao que você está falando, o guiar do Espírito Santo, a gente se torna um crítico. Eu conheço um monte de cristão, eu conheço um monte de gente cristão mesmo, crítico. E você percebe que existe uma falha ali no comentário, entendeu? Então, é isso que você falou, é a grande verdade. Se a gente não vigiar nesse sentido, não tiver os ouvidos apurados, o Espírito Santo se afasta e nós podemos até continuar na igreja, mas como um crítico. Sim. Começamos a olhar só as falhas. Sim. Então, isso é falta do Espírito Santo. Isso que você falou é bem pertinente mesmo. Exatamente, né? Por exemplo, não adianta eu só estudar, né? Saber tudo, teoricamente, o que está aqui na palavra,
e não buscar a revelação do Espírito Santo. É Ele que nos revela. Hoje eu posso ler o Salmo 91 e Deus vai me dar uma revelação dele. Amanhã ou depois, daqui uma semana, um mês, eu vou ler o mesmo Salmo 91 e eu vou ter uma outra revelação dele. Né? O Espírito Santo nos revela a palavra dia a dia, né? Ela se renova. Então, né, como é importante isso. É igual a frase diz ali, né? Puro formalismo, né? Uhum. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre os símbolos do Espírito Santo. Quando compreendemos o significado dos símbolos do Espírito, podemos conhecer mais sobre sua obra e caráter. Hoje a gente vai ver, por exemplo, o vento, né? A palavra hebraica, ruach, eu acho que é mais ou menos isso. É espírito, né? Significa espírito. Também pode ser traduzida como vento. O vento como símbolo da presença do Espírito Santo fala da natureza invisível do Espírito Santo. Vou ler aqui o versículo. Jesus Cristo comparou a obra do Espírito Santo à ação do vento, quando disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Está em João 3, 8. Então, o que a gente pode ver aqui, né? Que o Espírito Santo, um dos símbolos é o vento. Então, imagina que nesse versículo, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então, é você ser totalmente dependente e confiar no Espírito Santo, né? Eis-me aqui, Deus, o que o Senhor quiser fazer da minha vida, para onde o Senhor quiser me levar, você está sensível à voz do Espírito Santo, né? Você deixa o Espírito te conduzir. Também tem outra referência que está em Atos 2:2, sobre o Pentecostes. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados, né? O vento a gente não pode ver, né? Então, é como se fosse a natureza invisível do Espírito Santo se movendo dentro de nós, né? Ao mesmo tempo que tem essa leveza, ao mesmo tempo é como um poderoso vendaval. Então, o Espírito Santo, ele vem, ele faz, né? Ele muda as coisas de lugar, enfim. Água. A água é necessário ao sustento da vida. É Jesus quem fala da salvação, como beber água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, que está em João 4:14. O Espírito Santo, ao habitar no crente, é esta fonte a jorrar para a vida. O Espírito da verdade flui da palavra como águas vivas que sustentam e refrigera o crente e o revestem de poder. Então, imagina aí, né? A água é como se ela fosse, não, ela é um sustento. Então, imagina que essa água, né, esse poder do Espírito Santo nos sustentando, nos refrigerando. Ao mesmo tempo, também tem aquele versículo que fala: e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do nosso interior também vai fluir poder, enquanto você ora por alguém, enquanto você
prega a palavra, enquanto você obedece uma ordem do Espírito Santo. Então, rios de águas vivas, eles estão fluindo da sua vida, né? A água é necessária para limpeza e purificação, então tem vários sentidos. A água, ela representa também a purificação. No Antigo Testamento, era utilizada como símbolo de purificação dos sacerdotes. Alguém pode ler para mim Êxodo 29:4? Eu leio, peraí. Obrigada. Diz assim: depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Só isso, amiga? Só, obrigada. Imagina. Então, como vocês podem ver aí, a água, ela representa limpeza e purificação no Antigo Testamento. É o Espírito que limpa nossos corações na regeneração e continua nos purificando durante o nosso processo de santificação. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Então, essa água, ela vem como um processo de santificação. Isso é muito necessário na vida do crente. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Esse processo de santificação, né? De deixar o Espírito Santo nos sondar, como está lá no Salmo 139, né? Ele vai nos sondar, ele vai mostrar se há um caminho mau, né? As intenções do nosso coração é de deixar mesmo o Espírito Santo fazer essa lavagem, essa purificação mesmo, né? Os meus sentimentos, como eles estão, se há inveja, se há ciúmes, né? Se há mágoas, enfim, se há pecados, até mesmo pecados ocultos que nem você consegue perceber que tem. É o Espírito Santo que faz esse trabalho de limpeza, que te mostra realmente, né? Que te revela o que tem aí, né? No seu coração, no seu íntimo, na sua vida. Então, o quanto é importante, né? Esse símbolo da água representa tudo isso, né? Essa limpeza, essa purificação mesmo de Deus nas nossas vidas. Então, isso faz parte da obra do Espírito Santo, né? Alguém quer falar alguma coisa nesse sentido? Gente, eu vou falar aqui do fogo. E tudo isso a gente até falou na outra aula, né? Na aula 1. Esses símbolos, né? Tem gente que pensa, o Espírito Santo é só fogo, o Espírito Santo é um fogo, o Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é uma pomba, o Espírito Santo é um óleo, né? Isso são símbolos, né? O Espírito Santo, ele é representado por em diversas formas. Fogo. O fogo na Bíblia possui diversos significados, principalmente para simbolizar a presença de Deus. Alguém pode ler Êxodo, capítulo 3, verso 2, e depois capítulo 13 e verso 21? Eu vou ler. Tá bom. No 3:2, Êxodo 3:2 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E no 13:21 Isso. vai falar: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite.
O nosso Deus é fogo consumidor. A gente já ouviu muito, né? Principalmente, tem até acho que uma música do Fernandinho, que é bem conhecida. E a gente ouve muito sobre isso. Nosso Deus é fogo consumidor. O fogo é um sinal de aprovação de Deus, da purificação divina. Vocês já devem ter ouvido muito, né? De ser aprovado. O fogo é um emblema do Espírito Santo, que está Mateus 3, versículo 11. Outra pessoa pode abrir? Mateus capítulo 3, versículo 11. Quer que leia? Sim, por favor. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. E outra passagem que está em Atos 2, 3. Se alguém puder ler também. Atos 2, 3. Isso. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Amém. Na descida do Espírito Santo, que é o Pentecostes, vemos que o fogo era um sinal da presença do Espírito. O Espírito é o fogo que aquece, que ilumina, que purifica e fornece energia ao povo de Deus. Então, o fogo, ele vem mesmo também nessa condição de nos purificar, de nos aprovar mesmo. É um sinal da aprovação de Deus. É um emblema também do Espírito Santo. E a pomba? Vamos lá. Muitas pessoas, né, acham que o Espírito Santo é uma pomba. E, na verdade, o Espírito Santo ele veio em Jesus como uma pomba. A pomba é o primeiro símbolo do Espírito Santo que encontramos no Novo Testamento. Foi quando João Batista batizou Jesus. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1, 32 ao 33. Temos uma manifestação aí da Trindade quando o Espírito é comparado a uma pomba. A primeira menção que se faz da pomba na Bíblia é em Gênesis 8, versículo 8, 10 e 2. Alguém pode ler, por favor, Gênesis 8? Eu leio aqui. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Amém. É representando, né, o Espírito Santo ali. Deixa eu ver aqui. Gente, acabou. Eu até coloquei menos slides, porque na outra aula demorou muito, porque todo mundo falou bastante e tinha mais slides. Aí nesse eu coloquei menos e agora já acabou. Então eu vou deixar aberto para que mais pessoas que de repente não falaram
no começo, experiências que, se quiser falar, se quiser perguntar alguma coisa, falar de experiências para compartilhar com os demais, tá aberto. Tem alguém que deseja? Quando eu me converti, há umas décadas atrás, eu pertencia a fazia parte, né, de uma igreja, alguns aí conhecem a Presbiteriana Renovada, Presbiteriana Renovada, que é uma ramificação da Presbiteriana no Brasil, enfim. E lá nós eles tinham por costume, todo ano eles faziam um acampamento de 6 em 6 meses. E esses acampamentos, eles eram feitos em escola. Não era em sítio, porque não era para recreação. Né? Não era um acampamento para recreação, era um acampamento para busca mesmo de Deus, né? Para busca de Deus. E eu me lembro que nessas Só um momento, Paulo. Tá falhando para vocês também? Tá falhando aí? Não, para mim não. Não, tá. A minha Tava internet falhando não para falha, mim, não. não sei se... Minha internet que é poderosa. Pode continuar. E lá tinha um quarto de oração. Opa. A gente pegava, fazia uma sala lá de oração e ali ficavam ali, era basicamente um final de semana, né? E ali muita gente era batizada com o Espírito Santo, né? Muitos falavam em outras línguas, outros não. E eu confesso para vocês que teve um tempo na minha vida, como crente, que eu comecei meio que a entrar em parafuso por conta disso. Porque eu entrava naquela sala, parece que comigo não acontecia nada. Eu orava e nada, né? E até que um dia eu tive uma conversa com um irmão, né? Com um irmão amigo meu, e ele falou exatamente sobre isso, né? Que o Espírito Santo, na verdade, ele já está em você. A partir do momento em que você se converte, você de fato se converte, né? Porque hoje mesmo eu estava conversando com a Vera aqui sobre conversão, né? O que é conversão, gente? O que é conversão? É mudança de vida. Sim. O Espírito Santo, ele não habita numa pessoa que compactua com o mundo e com a igreja ao mesmo tempo. Não existe isso. Nós temos visto aí na pandemia, obviamente, irmãos, que as tentações elas existem, tá? As tentações elas vêm para mim, elas vêm para você, elas vêm para todos nós. Mas quando você é selado de fato pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, não tem mais volta, sabe? Então, então eu me lembrei disso, né? Porque eu ficava triste. As pessoas orando em línguas, pessoas e tudo mais, tal, né? E eu não. Mas eu descobri que, de fato, orar em línguas não diz, em momento nenhum, que você não tem o Espírito Santo dentro de você. Mesmo porque o próprio Jesus ele fala que ninguém fala Senhor, Senhor, a não ser pelo Espírito. Sim. Entende? Então, assim, é muito interessante isso, né? O que o Espírito Santo ele produz dentro de nós. Ele lava, ele purifica, ele tira o pecado, ele nos envolve de tal maneira para que a gente avance. Para que a gente avance, né? Então, nós precisamos, como crentes, buscar os dons, os melhores dons. Hoje eu oro em línguas, né? Precisamos orar em línguas, precisamos
buscar isso, para que nós sejamos cheios de Deus. Só contando uma experiência. Eu não quis falar aquela hora, irmãos, porque eu estou gravando, tá? Então, tem hora que, se eu for ficar ligando e desligando o microfone toda hora, perde um pouco da qualidade da gravação. Mas, por exemplo, Deus, ele chamou todos nós aqui para uma obra. Todos nós. Ninguém aqui pode dizer que, não, eu fui chamado só para participar dos cultos lá e esquentar minha cadeira lá, né, que antigamente era banco, agora não tem mais banco na comunidade, é cadeira, e depois ir para minha casa e viver minha vida. Não. O Espírito que mora dentro de você, ele te capacita. Para quê? Para que você faça a obra de Deus. Então, em domingo, né? Domingo eu fui o responsável pela oferta. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu não gosto muito de microfone. Eu não gosto muito de microfone. Eu gosto de bater papo, eu gosto de célula, né? E tudo mais. Só que eu não posso me negar, como servo de Deus, a fazer as coisas. E aí enquanto eu estava me dirigindo para a igreja, eu comentei com a velha assim, amor, já que você vai fazer o louvor, você vai estar lá no louvor, faz você oferta, né? Já engata lá uma quarta marcha lá, e você já faz a oferta já. Mas aí, no mesmo tempo que eu falei isso, eu pensei em que eu deveria fazer. Que a tarefa foi incumbida a mim, não a Vera. Então, essas experiências que foram contadas aí são muito enriquecedoras. Né? É você. Eu me lembro quando eu chamei a Lili para ministrar essa aula aqui, e ela nunca fez isso, né? Assim como eu também nunca havia feito. E ela aceitou. Né? Ela poderia ter falado não. E como eu falo, irmãos, é o Espírito que fala através de nós. Né? É como a nossa comunhão com o Espírito Santo, ela deve ser tão grande, sabe, tão rica, que lembra quando Jesus ele fala lá para os seus discípulos, para eles não se preocuparem com aquilo que eles falariam quando eles fossem levados diante dos magistrados, etc. Tal. O que aconteceu lá, né? Se você ler o Atos dos Apóstolos, depois as cartas de Paulo, etc. Tal, você vai ver que eles foram levados. Sempre há presença de magistrados, enfim. E Jesus falou, não se preocupem. Nós hoje, também nós somos levados diante, talvez não de magistrados, não de autoridades, mas diante do teu amigo, seu amigo lá do trabalho, né, o seu vizinho, a sua família, seu irmão, sua irmã, enfim, né? E até mesmo o irmão da igreja, o irmão que seja teu da parte espiritual, né, falando. Paulo, até ressaltando, né, sobre os dons, que faz parte faz parte da outra matéria, mas só para pincelar, tá. você estava falando, pode falar, tranquilo. Até para ressaltar sobre isso, né, sobre os dons do Espírito, como você também estava falando, os dons eles são para nos capacitar para cumprir o propósito de Deus. Então imagina aí que o seu propósito, né, um ministério, onde o que Deus te chamou é mais para a área de cura e libertação. E o Espírito Santo te deu, distribuiu aí e te deu o dom de discernimento de espíritos. Então é mais ou menos isso, né? O Espírito, ele distribui conforme ele quer. Mas justamente para isso, para que a gente sirva a igreja, sirva as pessoas e cumpra o propósito. Só para ressaltar isso que você estava falando, Paulo. Não, entendi. Realmente, né, é o Espírito quem distribui os dons.
Mas eu preciso querer esses dons. Exatamente, a gente pode pedir, né? Buscar pelos melhores dons. Não adianta nada eu ouvir, né, que o Espírito Santo ele distribui os melhores dons, etc. Mas eu não quero. Sim. Gente, ó, existe uma coisa no reino de Deus que é o seguinte, e isso é muito, muito bonito, né? Muito, muito legal. Nada é imposto. Vocês já perceberam que Deus não impõe nada para nós? Nada, absolutamente nada. Agora, quando Ele nos dá uma tarefa, né, para nós fazermos, ainda que nós tenhamos dificuldade em fazê-la, o Espírito Santo que habita em nós se alegra. Sim. Por quê? Porque é Ele que vai nos dar coragem para fazer. Entendeu? Sim. Então é isso que eu queria dizer. Então, pensa aí. Se ele te chamou para algo, é porque ele já sabe que você vai conseguir através do poder dele na sua vida. É ele que te capacita, ele que te sustenta, ele que te instrui. É ele. Aí eu fechei a câmera aqui para ler o chat, porque eu tinha visto uma mensagem da Ângela e eu achei interessante. Vou até ler. Precisamos desejar o dom do Espírito Santo. Hoje não vemos tantas pessoas serem batizados no dom de línguas e já até ouvi pessoas falarem que tem medo. Até entra nessa questão que o Paulo falou. Nós temos que buscar, né? Se eu não falo, eu posso buscar pelo dom do Espírito Santo. Ângela, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Não? Gente, então é isso. Deixa eu ver aqui outra mensagem do Marcelo. Quanto mais próximos e íntimos de Jesus estamos, mais nos aproximamos de uma efusão no Espírito Santo, que provoca em cada pessoa um efeito de acordo com cada necessidade. Pode dar confiança diante de um obstáculo, pode transmitir alegria perante uma tristeza profunda, pode oferecer segurança frente ao enfraquecimento de nossa fé, ou pode mostrar uma nova vida quando achamos que a vida que levamos não faz mais sentido. O Espírito Santo, ele simboliza algo muito maior, né, dentro de nós, aquele que nos conduz, aquele que nos dá uma visão, né, em frente a um problema, até entra também no dom de sabedoria. Eu lembro uma vez a Michelle compartilhando comigo, né, umas experiências do trabalho dela, que ela até estava compartilhando sobre que ninguém conseguia resolver uma X coisa lá, e ela sentiu que o Espírito Santo deu a instrução para resolver aquele problema. É como se fosse, né, o dom de sabedoria, de palavras de sabedoria ali para resolver, para falar, para dar um norte que ela tinha que passar para o chefe dela. Então, assim, o Espírito Santo, ele distribui diversos dons que nos instrui na nossa caminhada, que nos ajuda. Gente, mais alguém quer compartilhar? Senão hoje nós vamos acabar mais cedo. Eu quero, Lili. Pode falar. O Espírito Santo, né, como você estava dizendo, ele é o nosso capacitador. Ele é como um vetor na nossa vida, né? Ele é o próprio Deus que habita em nós. Então, é essa força, né? E Jesus só fez tudo o que ele fez porque o Espírito Santo estava sobre ele, né? Nós vemos, assim, no Antigo Testamento, que quando o Espírito Santo se apossava de alguém, as coisas fluíam de maneira sobrenatural. O sobrenatural de Deus, a nossa capacidade de exercer coisas sobrenaturais aqui, seja no falar, né? No realizar,
né, no sentir, que a gente fala, o sentir no Espírito, é essa presença maior do Espírito Santo dentro de nós. E é Ele que nos faz viver de glória em glória, de fé em fé, né? Nos faz avançar. Porque assim, quando nós estamos enfraquecidos, de quem que a gente precisa? A gente chama pela presença do Espírito, porque Ele é o nosso consolador, né? Ele é o nosso companheiro aqui na Terra, por isso que ele não nos deixa só, né? Nós muitas vezes colocamos o Espírito Santo de lado, mas ele jamais nos deixa só, né? E fora isso, ele nos galardoa, né? Que a gente vai falar aí na próxima semana, com os dons. Para quê? Como ferramenta para testificar, para glorificar, né? Para trazer a manifestação de Deus, do Trino Deus aqui na Terra, através das nossas vidas. Amém. Amém. É isso mesmo. Você até falou, né, que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Eu amo esse versículo, a gente falou na aula 1. Eu vou até ler de novo, que está em Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz a intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Aí entrando de novo, né, no falar em línguas, enquanto você está orando em línguas, e nem precisa estar orando em línguas, mas o Espírito Santo está ali te instruindo na sua oração, te ajudando, te fortalecendo. Quando você vê, você já está orando por várias coisas que foram guiadas pelo Espírito. Então, ele te ajuda nas suas fraquezas, ele dá forças, né, em meio a um luto, né, uma perda, seja de morte, seja perante a um divórcio, enfim, a perda de um trabalho, tudo isso, Deus nos fortalece, ele nos ajuda, né, nos momentos que a gente tá fraco, né, estamos fracos, eu não vou conseguir fazer tal coisa, né, hoje. Se você, por exemplo, recebeu um convite para pregar ou fazer qualquer outra coisa, né, e você pensa, hoje eu não estou bem. E aí é que o Espírito Santo entra, né, quando sou fraco, é que sou, na verdade, forte. É o Espírito Santo mesmo, em todos os sentidos, como consolo. Então, né, imagina nós, né, nos dias difíceis, sem o Espírito Santo. Imagina quando o Espírito Santo, né, lá na tribulação, quando ele for tirado, eu não consigo nem pensar a respeito disso, né, o quanto ele faz falta, ele é o nosso consolador, nosso ajudador. Amém? Alguém mais? Oi. Agora eu falo. Já Pode falar. Eu sempre falo muito. Interessante você falar isso, porque tem pessoas que acham assim, para mim falar em línguas precisa estar num determinado ambiente, né? Preciso estar ouvindo uma música tal, preciso sentir alguma coisa para eu falar em línguas estranhas, né? Em línguas. E não precisa nada disso, né? O Espírito Santo, ele é tão presente, ele é tão conosco, né? Que às vezes a gente está triste, não sabe o que orar, não sabe nem começar a orar. Se você fecha os olhos e só deixa o fluir do Espírito Santo mesmo, começa a falar em línguas, é como você falou, né? Você já começa, o Senhor já começa a te mostrar ali, ora por fulano, ora por ciclano, faça isso, faça aquilo, né? Porque muitas vezes a gente não tem vontade de orar. A gente não tem vontade de orar, né? Então, a gente chega lá e começa aquela reza brava, né? Amado Deus, Pai, né? Então, se a gente não vai buscar no Espírito Santo de Deus
né? Aquela presença, aquela, olha, me Exato. direciona para isso que eu devorar, né? A gente fica naquela reza, me abençoa fulano, guarda, Isso. protege, me dá, né? Ou E só não pede, faz. pede. Exatamente, é o me dá, né? E aí a gente entra naquela reza, né? Eu fiquei quietinha porque eu tenho muitas experiências assim com o Espírito Santo, né? Desde que eu me converti. Eu tenho uma que desde a hora que começou eu queria falar, mas eu falei, não, deixa. Por favor, compartilhe. Que é bem interessante, porque logo que a gente se converteu, eu tinha sofrido um acidente de carro, né? Um cara tinha batido no meu carro e tal. E aí eu mandei o carro arrumar, né? A gente consertou o carro na época e a gente pagou todo o carro. Pagamos todo o conserto do carro. Passou acho que uns 2 anos ou 3 anos depois do conserto do carro, já tudo certo. Chegou um policial na minha porta falando que era pra gente comparecer na delegacia, porque não sei o que lá. Ué, o que tá acontecendo, né? E aí a gente foi, o Robson foi lá, né, na época, na delegacia, falou, não, é porque vocês consertaram o carro numa oficina tal e vocês deixaram de pagar e ele fez um boletim de ocorrência e não sei o quê, como se vocês tivessem roubado, sabe assim? Aí eu falei, nossa, e a gente tinha acabado de se converter, de ir pra igreja. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, e o Robson, ele sempre foi mais pé no chão, assim, eu só vivo no sobrenatural. Né? Nossa, ô glória. É verdade, ele é pé no chão, eu sou do sobrenatural, vivo nas regiões celestiais, totalmente desligado da terra. E aí eu peguei e ele falou assim, nossa, eu vou matar esse cara, o que ele tá pensando, né? Super bravo, irado, né? E aí eu peguei e falei assim, não, peraí. Eu falei, não, é alguma coisa errada, não. Eu falei assim, não, Deus, peraí. Aí eu tava lá no meu serviço. Aí eu fui pro quarto, sempre fui muito de orar no meu serviço, todo mundo sabe que eu sou crente. Então, fechei o quarto das crianças onde eu tava, né? E comecei a orar. Falei assim, Senhor, eu não sei o que a gente vai fazer. Como que a gente vai, já tem 2 anos, né? Que a gente arrumou o carro, como que a gente vai provar que a gente pagou o conserto desse carro, né? Que a gente não deve nada para esse cara, né? E é injusto isso, né? E o Senhor trouxe uma palavra no meu coração naquele exato momento. Ele trouxe a palavra do... Ai, agora esqueci a palavra exata que fala que se você vê o seu irmão caindo do precipício e você não fala, né? Que você é cúmplice, né? Ou que você é culpado do sangue dele que vai ser derramado, né? Derramado sobre você. E aí eu peguei e falei, eu revi eu senti naquela palavra no meu coração e o Espírito Santo falou assim, vai falar isso pro mecânico. Eu falei, meu Deus, né? Ofício da Atalaia, que chama. E aí eu peguei e falei, meu Deus. Aí eu peguei e liguei pra ele, né? Aí eu liguei pro mecânico e falei assim, oi, tudo bem? Aqui é a Ana, assim, assado. Você consertou meu carro há tantos anos, assim. E agora você tá fazendo isso. Você sabe que isso não é verdade. Você sabe que isso é mentira. Você sabe que a gente te pagou. E que você tá fazendo errado. A Bíblia diz, e eu peguei e falei aquilo. E ele começou a chorar. E aí ele pegou e falou assim, me desculpa. Ele falou desse jeito. Me desculpa. Você tá certa. É que eu sofri, ele deu uma desculpa, que sofreu um acidente, que não sabia direito se apagou ou não, que perdeu muita parte da memória dele, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Não tem problema, só que você vai lá na delegacia retirar essa queixa, você vai fazer o que é certo, porque você está fazendo errado. E eu não posso deixar você fazer isso, porque você é um servo de Deus. E ele estava desviado. E aí, na época, ele até hoje, ele, graças a Deus, está na igreja, né? Voltou para Jesus, mas era necessário que aquilo acontecesse. Mas se eu não tivesse orado, mesmo que eu falei, meu Deus, e agora? E o Espírito Santo depois, na hora, assim, depois que eu falei com ele, o Espírito Santo falou assim, é só você puxar o extrato do seu banco. Que eu paguei tudo com transferência, né?
Mas no desespero, a gente não sabia nem como que a gente ia provar, né? Aquela situação. Então, tem muitas outras coisas, né? Muitas pessoas podem achar, assim, até que você está vivendo uma vida de deixa a vida me levar. Não, não é uma coisa de deixa a vida me levar. É você confiar no Senhor, né? Confiar no Senhor. A gente comete erros, cometemos muitos erros e somos corrigidos por eles. E é através dessas correções do Espírito Santo que a gente vai aprendendo. E quanto mais a gente escuta a voz do Espírito Santo e obedece, mais ele fala. Eu não consigo ver o Espírito Santo de uma forma que ele se calou. Ele sempre fala. Mesmo que a pessoa, se ele está em silêncio, ele pode não estar falando algo de pessoas ou uma revelação sobrenatural, mas ele está o tempo inteiro ali falando: estou contigo, vamos, não desista, anda, você é amado, você é precioso. O tempo inteiro o Senhor está falando com a gente, né? Então, o Espírito Santo usa as pessoas. Nossa, quantas vezes eu ia para a igreja, e eu falo do Paulo, né, que o Paulo ficou 2 anos falando a mesma coisa, coitado, sendo usado por Deus ali, falando a mesma coisa para mim, né? E como fez muita diferença isso na minha vida, né? Porque ele nem imaginava, talvez ele estivesse achando que ele estava ali, né? E eu ficava em casa. Nossa, por que o Paulo está falando isso? Ai, Deus, o que o senhor quer revelar isso para mim? Revela, Senhor, revela, né? Porque nós temos que saber quem nós somos em Deus. Todo ele falava isso para mim, né? E ali, eu, depois de 2 anos ouvindo aquilo, que o Espírito Santo pegou e me despertou para aquilo ali. E fala até hoje. E fala até hoje. Ele falando isso. E é algo bem importante isso daí que o Paulo falava. Exatamente, porque a gente, ao decorrer da nossa caminhada cristã, a gente começa a se esquecer quem nós somos. E aí eu comecei a dizer mesmo, né? Quem eu sou em Deus, né? Sou filha de Deus, e a gente está vivendo uma vida medíocre, né? Uma vidinha de pedinte. Eu até falei isso no outro dia. De pedinte, em vez de a gente chegar e fazer decretos sobre o Brasil, decretos sobre as cidades, né? Eu cheguei ali naquele rapaz com autoridade, falando com ele sobre o ofício da Atalaia e nem sabia se ele era cristão ou não, né? Nem sabia o porquê, né? E ele pegou e recebeu aquela palavra que era uma palavra dura, mas recebeu aquilo. Então a gente fala, a gente às vezes conversa, eu ia pro culto, a Vera falava as coisas no ensaio do louvor para mim, eu saía, não vou fazer isso não vou fazer isso não, e o Espírito Santo ia lá, mexendo, né? Aí eu ia, cedia e obedecia. Depois usava a Rose. Às vezes numa conversa, a gente está conversando e o Espírito Santo está falando. Ele está falando, olha, presta atenção, olha isso daí. Às vezes a gente vai fazer uma coisa e fala, não, mas não adianta porque não, é não, né? Então, o Espírito Santo, eu acredito que ele fala muito, né? E quando a gente ouve e obedece, a gente acaba conhecendo ainda melhor. A gente sabe, essa é a voz do Espírito Santo. É ele que está falando comigo. É ele que está falando comigo. Quando eu fui entrar no Ministério de Louvor, eu sempre falo isso, né? Que eu resisti, e aí um dia eu falei assim, ai Deus, eu fui e orei, e falei assim, ai Deus, o que eu faço, né? Porque eu vou estar ali no meio daquelas pessoas que eu achava que era todo mundo metido, todo mundo, né? E o Senhor me colocou ali e mostrou que não era nada daquilo, né? Não era nada de pessoas metidas, que eram um grupinho fechado, nada a ver, pessoas acolhedoras que me amaram, que cuidaram de mim numa época que eu estava ferida, muito ferida, né? E fui tratada ali, muito tratada por Deus. E eu pedi isso, e Deus trouxe essa palavra que você mencionou. E ele falou assim, vai, que rios de águas vivas fluirão do seu interior. E aí foi quando eu obedeci, foi todas as vezes eu subo ali vazia de mim,
porque se a Ana for falar, só sai besteira, né, Paula? Então, a gente depende do Espírito Santo. A gente tem que aprender a depender do Espírito Santo completamente, para falar, para ouvir, para estar dentro de casa, para atuar com o marido, com os filhos. Se a gente não depender do Espírito Santo, a gente vai por caminhos, como o Marcelo disse, né, de julgamento, de crítico, né? Ai, aquilo ali, ai, porque fulano, ai, porque ciclano, ai, não gosto de quando a Ana vai ministrar, ai, né? E a gente fica crítico, não escuta o que Deus está usando aquela pessoa para falar, né? Bem legal, gostei muito da aula. Amém, Ana. Que experiências poderosas. E devem ter outras várias, tenho certeza. E é muito engraçado. Engraçado não. Mas toda vez que eu vejo a Ana ministrando louvor, eu sinto exatamente isso. A autoridade, muita autoridade do Espírito. Mas por quê? Porque eu acredito assim, a Ana, ela entendeu que ela é filha, né? Acho que é o que o Paulo queria que ela entendesse, tivesse revelação. Eu sou filha e eu tenho o poder de Deus em mim, habitando em mim. Então, se você pensa assim, você sabe que você tem autoridade no nome de Jesus, que você tem um poder dentro de você, que você é filha, igual você falou, né, Ana? De não sermos medíocres, assim, né? De não vivermos na mediocridade nesse sentido, de você entender, a partir do momento que você entender, eu tenho o Espírito do Criador, né, em mim, vivendo em mim, esse poder. Então você vai declarar as coisas, né, você vai orar, você vai ter autoridade para falar com as pessoas, para fazer as coisas. E um ponto que a Ana falou é isso, né, também que nós somos dependentes do Espírito Santo. Então tudo que nós formos fazer, a gente tem que ter isso em mente. Tá bom, eu nunca dei aula, né, em nenhum lugar, mas eu tenho que entender que eis-me aqui, Senhor, né? É o Espírito Santo que me capacita. Então, seja o que for que Deus te der uma oportunidade, colocar um desafio na sua frente, seja profissional ou coisas relacionadas ao espiritual na igreja, enfim, qualquer lugar, na igreja ou fora da igreja. Mas que você possa entender, né, cada um de nós, que nós possamos entender, ter isso em mente, que é o Espírito Santo se movendo em mim, né, é Ele que me capacita, é Ele que me ensina, que me ajuda. Eu não sei tudo, mas Ele sabe tudo, né, eu faço o natural e Ele faz o que é sobrenatural. Tem coisas que é a nossa parte e tem o resto, né, o restante é a parte do Espírito Santo, do sobrenatural, né? Ele vem como sobrenatural. E outra coisa também, acho que até a Ana que falou também, né? Da gente começar, assim, a realmente andar no Espírito. Eu tenho muito isso, assim, na minha vida. Eu sou muito dessas de ficar falando com o Espírito Santo a todo momento. Até se eu perco alguma coisa e eu procuro, não acho, a última coisa que eu vou fazer, mas eu vou fazer, é perguntar para o Espírito Santo. E ele fala. Ele sempre me fala. Ele me lembra, não é que ele fala assim, né? Está em tal lugar, né? Não isso. Mas vem na minha memória algum local, né? Um lugar. Vem na minha memória alguma coisa, o Espírito Santo traz na minha mente, é muito engraçado. Mas essa aula, o que ela mais quer nos ressaltar para nós, né? É isso, essa intimidade com o Espírito Santo, é a obra dele em nós, né? Nos santificando, nos separando para um propósito, né? Que você entenda isso, ele está trabalhando no seu íntimo, nas suas emoções, na sua mente, nos seus pensamentos. Ele está te purificando, te transformando, trabalhando no seu caráter, trabalhando no seu temperamento, te fazendo entender que você é totalmente dependente de Deus, mas que essa vida com Cristo é esse andar, né? É um andar no Espírito, entender que Ele é seu amigo, que Ele é a pessoa de Deus em você, e que você tudo pode nele, né? Amém? Amém, amém.
Amém. Amém. Dá tempo de eu falar uma coisinha? Dá sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Ah, então tá bom. pode falar. Eu tô aqui num cantinho aqui da área de serviço que a Nini já tá dormindo, aí eu já evito todos os barulhos possíveis, né? Sim. Uhum. Eu vou tentar falar rapidinho de uma experiência. Eu tive algumas experiências, né? Eu vou falar várias porque, né, a gente eu seria assim um pouco prepotente até de falar, mas algumas experiências muito marcantes. Uma delas, eu até me lembrei esses dias, e eu ia até compartilhar com a Ana sobre isso em algum momento. Agora, aproveitando que estamos falando sobre o assunto, né, sobre a aula no Espírito Santo, e aproveitando que a Ana está aí também ouvindo, há um bom tempo atrás, eu estava trabalhando numa empresa, durante já, sei lá, uns 5, 6 anos eu já estava nessa empresa, então eu já tinha muitos benefícios lá tal. E na ocasião, eu recebi uma proposta para ir para um escritório bem menor, para trabalhar com uma pessoa que já estava me sondando, me sondando, me sondando, e aí ok. Só que aquilo não testificava muito no meu coração, né? Só que eu ficava muito atraída para poder trabalhar com essa pessoa. E eu ficava muito em dúvida, né? Porque era como se a pessoa estivesse me oferecendo um pote de ouro, assim, sabe? E aí, tipo, de uma mega oportunidade, né, tal. E aí eu estava muito naquele conflito, naquele conflito. E então foi quando eu estava conversando assim com a Ana, tal, aí Ana, vem aqui, e tal, aí a Ana veio aqui em casa, não sei se a Ana vai lembrar disso daí, hein, Ana? E aí a Ana veio aqui em casa, a gente ficou conversando tudo, e aí eu perguntei para ela sobre essa questão dessa minha dúvida de trabalhar com essa pessoa, tal, que eu estava muito assim, em dúvida se eu aceitava ou não, porque eu já tinha um tempo de casa. Aí, ok, eu nunca tinha falado dessa pessoa para Ana, nunca, a Ana nem conheceu essa pessoa. E aí, do nada, né, que foi o próprio Espírito Santo que falou com a Ana, né, então Deus usou, assim, a Ana para falar. A Ana virou para mim e falou assim, ela falou, vamos orar, tal, Lu. Aí nós entramos aqui no meu quarto, vamos orar, tal. E aí, no final dessa oração, ela pegou e falou assim, Lu, não é para você ir trabalhar com essa pessoa, porque essa pessoa, ela é mentirosa, não sei se ela usa esse termo, mentirosa, ela usa acho que o termo, essa pessoa ela é vazia, essa pessoa não vai acrescentar nada para você, continua onde você está, não sai. Eu fiquei meio assim, né, falei assim, poxa, mas a Ana falou um negócio tão forte da pessoa, nem conhecia a pessoa, né, aí, ok, aceitei, né, recebi, e ficou aquilo na minha mente durante as semanas, e aí eu não aceitei. Então, assim, às vezes o Espírito Santo, às vezes, né, a maioria das vezes, ou grande parte das vezes, Deus não fala algo diretamente com você, mas Deus usa uma outra pessoa para poder testificar, né, de falar algo para você a respeito do que você faz, do que você deve fazer, né. E aquilo me marcou muito, porque aí eu não aceitei. Passado tempo, bastante tempo, eu continuei tendo amizade com essa pessoa. E em um outro momento, depois de alguns anos depois, essa pessoa pegou e me convidou novamente para trabalhar com ela. E aí eu estava num momento em que eu não estava empregada, não tinha trabalho fixo, acabei resolvendo aceitar. E aí eu fui para trabalhar. Quando eu cheguei nesse escritório, nos primeiros dias, eu já senti algo estranho. E aí começou a revelar tantas coisas, tantas coisas. E eu comecei a perceber que a pessoa mentia, mentia muito, muito. E aí eu fui descobrindo outras mentiras. E aí eu fui descobrindo outras coisas. E aí eu fui vendo quanto a pessoa era vazia. E aquilo me trouxe um peso assim, eu não conseguia trabalhar. Assim, eu comecei a trabalhar e depois eu já queria, de todas as formas, sair. Tanto que eu fiquei só 15 dias no escritório e saí, né? E aí eu me lembrei, né, dessa oração e do que a Ana falou lá atrás, né? Alguns anos lá atrás. Eu falei assim, gente, se eu tivesse saído naquele momento da empresa onde eu trabalhava, tinha carteira assinada, 6 anos, um tempo de casa,
eu teria me arrependido tanto de não ter ouvido a Deus, de não ter ouvido o Espírito Santo falar através da vida da Ana, e o quanto aquilo ia estragar aquele momento da minha vida se eu não tivesse obedecido, né? Então, e aquilo ficou muito marcado para mim, e depois, de algum tempo depois que eu fui trabalhar com a pessoa, e testificou tudo aquilo que a Ana tinha falado lá atrás para mim, que o Espírito Santo tinha falado para a Ana, através da Ana lá atrás. Então, Deus assim move pessoas e fala através dos seus profetas, né? E nós também precisamos estar atentos, né, a isso. O Espírito Santo habita em nós, fala conosco o tempo inteiro, nos consola, mas em determinados momentos ele, para testificar a fé do outro, ou mesmo para ser uma obra completa, né, por si só completa, ele usa outra pessoa para falar para você determinadas coisas, para depois testificar, porque Deus é lindo, né? E era isso que eu queria compartilhar. Amém, Célia. Ah, mais uma coisinha, deixa eu falar. Pode falar, Ana. Porque a Lu falou, né, que Deus usa pessoas, e é verdade, Deus usa muito. Usa para corrigir, Deus usou uma vez a Lucélia para corrigir, foi muito bom, foi muito legal, assim, porque eu precisava daquilo. Às vezes a gente não quer falar coisas achando que a gente vai ofender ou que vai magoar, mas não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar era assim, às vezes Deus coloca nomes na nossa cabeça, nome de pessoas. Uma vez eu estava aqui e Deus começou a falar assim, ó, ora pelo Lucas. E eu falo assim, mas Lucas? Que Lucas? E ora pelo Lucas, e ficou aquela coisa constante assim na minha cabeça. E eu peguei e falei assim, tá bom, vou começar lá. E todos os dias eu orava por esse Lucas, e eu não sabia quem era esse Lucas. Eu falo assim, Deus, eu não sei quem é esse Lucas, mas o Senhor está mandando eu orar por esse Lucas. Então eu vou orar por este Lucas. E eu orava, e eu decretava vida, decretava força, vida de Deus, salvação, libertação, né? E eu orava muito por ele. E aí um dia eu cheguei na casa da minha mãe e falei, mãe, o Espírito Santo está todos os dias aí na corda de madrugada e manda eu orar pelo Lucas. E eu não sei quem é esse Lucas, eu preciso descobrir quem é esse Lucas, né? E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, menina, como você não sabe quem é o Lucas? É o Lucas, seu primo. Ele já foi até uma época na nossa igreja, né? Ele está muito doente e os médicos não descobrem o que ele tem, né? Ele está internado, não sei o que. Eu falei, então está explicado. Então, às vezes, mesmo sem a gente saber, o Espírito Santo fala com a gente, né? E a gente não sabe. Mas se a gente obedece, Deus dá o livramento. E para a glória de Deus, ele foi curado, né? E foi para a igreja, depois se desviou, agora está meio afastado de novo. Já conversei com ele de novo, disse que domingo vai para a igreja, né? Deus abençoe que ele vá mesmo. Então, tem muitas coisas assim, às vezes e o Espírito Santo uma vez falou assim, olha, uma pessoa também na igreja, fala para tal pessoa que é para ela pegar e ajudar a irmã dela, que a irmã dela está precisando de ajuda. A irmã dela está precisando de ajuda. E fala assim, meu Deus, eu nem sei se essa pessoa tem irmã. Né? Então, às vezes parece uma loucura. Eu falo assim, e essa pessoa não tinha irmã? Né? E aí eu peguei e falei com a pessoa eu tenho sim. Olha, Deus mandou falar que ela precisa de ajuda, e tem que ser rápido, você tem que correr, e tem que ser rápido, né? E a pessoa estava precisando e passando por uma situação muito, muito difícil, né? E não tinha falado nada para ninguém. E o Espírito Santo falou tudo que estava acontecendo, e estava desesperado. O Espírito Santo, eu senti o desespero do Espírito Santo em querer ajudar aquela pessoa, e as pessoas não sabiam. Todo mundo olhava e achava que ela estava super bem, né? E aí depois descobriu que ela estava precisando de ajuda, ela foi para a igreja e foi uma bênção, né? E está firme, graças a Deus. Então a gente precisa obedecer, mesmo que às vezes pareça loucura, né? Tipo, eu vou falar isso aqui, será que não? Meu Deus, eu vou, né? Mas a gente precisa obedecer a voz do Espírito Santo, né? Porque falar, faça isso, ore por alguém, faça aquilo, né? São coisas mínimas, vou orar por Lucas, podia ser tanto Lucas, né? E Deus deu um grande livramento.
Amém, Ana e Lucélia, que bênção. E vai muito da... É como se fosse a intuição, mas se chama impressões do Espírito Santo. Eu gosto muito desses assuntos, eu acho que se encaixa na palavra de conhecimento. Eu estava até estudando sobre isso, vendo uma ministração, e dentro da palavra de conhecimento entra muitas coisas, inclusive essas impressões, né? Não é uma intuição, são impressões do Espírito Santo. Nome, né? O Espírito Santo ele fala de diversas formas. Até só entrando nessa parte, né, de como entender se aquilo que a pessoa está me falando é Deus. Se testifica, se no fundo, Deus já falou alguma coisa, né, meio, já falou algo meio parecido para você antes, o Espírito Santo ele está testificando, né, trazendo aquela palavra através de uma outra pessoa, só testificando aquilo que às vezes ele já até tinha falado com você. Mas é isso.